Fala, meus amigos concurseiros de plantão, professor Ale com vocês. É um prazer estar novamente com vocês aqui nesse canal de comunicação, podendo falar um pouco sobre a matéria de direito constitucional, sendo essa uma matéria recorrente, sempre digo, nas provas das carreiras policiais. Nós sabemos aí que o edital da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, não só o edital para o concurso proveniente do cargo de soldado, mas também até para o cargo de oficial, os cadetes ingressando aí no CFO, curso de formação de oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, foram cancelados. Por quê? Porque nós tivemos uma ação direta de inconstitucionalidade, no qual o procurador da República pleiteou junto ao STF a questão da restrição de vagas para o público feminino, sendo que, no entender da ação, ou no buscar da ação judicial, visa-se uma disparidade ou uma desigualdade entre o gênero nas questões da concorrência, e assim então foi deferido liminarmente pelo Nunes Marques, senhor excelentíssimo ministro do STF, a suspensão do concurso, para que então depois será colocado em plenário o julgar dessa ação, bem como outras já aconteceram em outros estados da federação, no escopo aí, na finalidade, no alvo de quê, pessoal? De realmente tratar a questão da ampla concorrência nos concursos públicos para as carreiras policiais, no que tange às polícias militares. Os entendimentos, a priori, ainda que cautelarmente, é para que o concurso seja em ampla concorrência entre vagas para o público masculino e para o público feminino. Fica essa explicação. Nós estamos aguardando o novo edital da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, principalmente no concurso de soldado, porque praticamente a decisão foi uma semana antes da prova, que já estava prevista aí para ter acontecido agora no dia 10 de março de 2024. Mas enquanto isso, os nossos alunos da mentoria Alê e outros que estão chegando, essa é a nossa maior alegria, principalmente o público feminino também, nós estamos a todo vapor. Por quê? Temos mais tempo, vamos embora, vamos intensificar os nossos estudos. E deixo para você aqui hoje uma aula gratuita para que você possa conhecer mais um pouco do Instituto do Direito Constitucional, você principalmente, que vai fazer um concurso para carreiras policiais, não é da área do direito, não conhece aí a disciplina do direito, mas cobra-se a disciplina nas provas, talvez do concurso que você prestará. Então, o professor Ale vai deixar para você hoje uma aula de direito constitucional. No que tange, nós temos aqui a administração pública. Esse conteúdo é muito importante dentro do contexto da Constituição Federal, porque nós falamos sobre a organização dos estados, ou do Estado Federação, perdão, da União dos Estados, Federação, do município, do Estado brasileiro como nação, e dentro dessa organização, que pode-se dizer uma organização política, bem como também administrativa. E dentro da administração pública, é necessário conhecer o trivial dentro da Constituição Federal que cai na sua prova, e eu, professor Alê, estará aqui agora, nesse momento, neste vídeo, compartilhando com você. Peço que você compartilhe com seus amigos, colegas, gostando do conteúdo, curta o nosso trabalho e possa divulgar para que outras pessoas também possam conhecer o professor Ale Oliveira. Olha só, esse material aqui, material que eu mesmo constituí dentro do direito constitucional,
nós temos aqui o conceito de administração pública. Importante você conhecer, muito importante você conhecer a administração pública, esse conceito. Então, dentro do nosso ordenamento jurídico, ou seja, dentro do que nós, o direito, na verdade, traz para nós como ordem jurídica de validação entre leis, entre resoluções e principalmente a Constituição Federal, né, nós estabelecemos lá no artigo 2º, quando nós iniciamos os estudos dos primeiros artigos da Constituição, a tripartição dos poderes, onde nós vemos que são poderes da União, que eles, em sua formação, independentes, porém harmônicos entre si. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E cada um desses poderes, eles possuem suas funções típicas e as suas funções atípicas. Já falei um pouco sobre isso em outros vídeos que está aí para você. Mas vamos lá. Quando nós falamos de administração pública, nós temos que observar esses dois sentidos. Um objetivo. Quando você ler essa palavra objetivo, que também está entre parênteses para você no material, e também aqui falando sobre uma questão de sentido material e funcional, exprime o que? Realmente a atividade em si da administração pública, essa tarefa, essa ação da própria administração pública realizando. Ou seja, então quando a administração, ela na sua finalidade, ela concretiza a sua administração, a sua tarefa, que ela se empenha, nós temos um sentido administrativo objetivo, concreto. A administração, ela realizando aquilo que é dever dela fazer. E nós temos também um sentido subjetivo, também colocado como formal ou orgânico. O que expressa dentro desse conceito? O que traz? Os próprios órgãos, as entidades, nas suas funções, né, dentro da administração. Então, quando, por exemplo, trazendo aqui, vamos pegar um município. Dentro da administração pública ali do município, o prefeito e suas secretarias de gestão. Eu tenho o órgão secretaria ali de secretaria urbana, secretaria de cultura, secretaria de lazer. Então, são esses órgãos na formação subjetiva, orgânica da administração, na qual ela vai realizar a sua atividade fim, proporcionar. Então, se eu tenho a secretaria de urbana, que vai trazer ali a questão da limpeza na cidade, das construções, dos afazeres, eu tenho a secretaria ali de transporte, que vai marcar as vias, né, com as sinalizações, ou seja, tem essa formação orgânica e tem a sua finalidade concreta, em qual ela se empenha na sua atividade fim, em regularizar as vias da cidade, pinta lá, coloca uma placa de pare, pinta na parte horizontal, no piso ali do asfalto, a sinalização, as faixas e assim por diante. Para que você então entenda, os exemplos eles vêm trazer luz aos conceitos para você entender. Então é importante você verificar esse conceito de administração básico, simples, objetivo para você que vai fazer a prova para a polícia ou para as carreiras policiais. Bom, vamos lá. E aí nós temos que a administração pública, ela também, ela abrange órgãos, né, que exercem uma função política e também os seus órgãos, suas entidades administrativas como um todo. Então nós temos um sentido amplo. Por quê? Nós temos uma questão administrativa que ela também está imbricada, junto, misturada ali, ou realmente fazendo parte de uma questão maior, política e administrativa. Mas eu tenho a administração que eu posso trazer no sentido estrito, somente a sua função propriamente dita na administração do que ela foi proposto. Então, por exemplo, voltando aqui o exemplo de uma prefeitura, e ela precisa contratar um serviço ou uma empresa para que então esta empresa
ela terá o objetivo ou a incumbência de tapar os buracos das vias, o famoso tapa-buraco ali dos asfaltos. E para que essa empresa, então, ela seja contratada dentro da administração pública, e isso nós vamos ver lá em direito administrativo, nós temos que fazer o quê? Um processo de licitação. E aí nós temos que o setor administrativo responsável por esse processo estará estritamente cuidando dessa questão. Ou seja, é um trabalho mais restrito ou estrito que o órgão vai executar ali dentro da sua atividade para fins da licitação e as empresas que vão participar, concorrerem, aquela que oferecer o melhor preço, custo-benefício, com resultado, e dentro dos outros requisitos, será a que ganhará para fins de prestar o serviço público. Mas, voltando, nós temos que a administração, a gestão política, o prefeito mesmo, ele exerce uma função política de uma forma ampla e, ao mesmo tempo, administra quando ele empenha toda a administração para a finalidade da gestão dentro de uma cidade. Ok? Trago esses exemplos também para que haja luz no seu entendimento dentro desses conceitos. Você, principalmente, que não conhece o direito, você que nunca viu direito, mas você que também já viu, possa aperfeiçoar os seus conhecimentos. Dentro da administração pública, nós temos o principal artigo que é objeto recorrente, e isso não vai mudar tão cedo, que é o artigo 37 da Constituição Federal. O que você deve fazer, nobre aluno, nobre candidato? Fazer a leitura desse artigo, grifar no seu material, se você tem um material, ou na sua Constituição, no seu vade-mecum, os principais incisos, porque é importante você conhecer esse instituto, esse dispositivo da Constituição, porque ele traz os princípios, principalmente expressos, pois nós temos dentro desse bojo da administração pública, tanto na Constituição, em fase da União, dos entes federativos, dos estados, da federação, dos municípios, nós temos que esses princípios expressos, eles têm que ser aplicados. E também nós temos os princípios implícitos, de extrema importância também para você conhecer dentro de um contexto de administração pública, constitucional, acaba que mistura um pouco no direito administrativo, traz ali, a gente tem que puxar um pouco do direito administrativo para melhor atender aqui às aulas de Constituição, mas é importante que você conheça esses princípios que são cobrados na prova. Por quê? Se você vai fazer parte de um serviço público, prestar um serviço público, você está concorrendo a uma vaga de serviço público, principalmente a questão de polícia é mais que realmente trivial que saiba sobre esses princípios, os conceitos básicos da administração pública e o artigo 37. O artigo 37 nos diz: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte. Bom, aí depois nós vamos mais para frente sobre esse seguinte. O que é importante você saber? Temos uma forma de decorar, e você precisa decorar esses princípios, que é o LIMP. Olha só, que é a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Sabendo que a eficiência aqui foi o último dos princípios constituídos, uma vez que veio por emenda constitucional. Nós vamos entender um pouquinho. O princípio da legalidade, então, garante o que é ao legislador que a lei deve ser obedecida. E os seus gestores, eles só devem fazer o que a lei permite. Ou seja, uma pessoa que ela não é servidora pública, ela não tem que preocupar com o que a administração vai aplicar.
Ou seja, ela está isenta, se a lei não proíbe, ela pode fazer ali algo que não seja ilícito. Agora, já o servidor público, ele é o contrário. Ele também tem que se reservar ao cuidado de fazer somente aquilo que a lei determina dentro da sua função. Por exemplo, eu gosto muito de pegar a legislação de trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro, que nós temos muitas regras e temos que os agentes policiais também, militares e outros agentes, por convênio, aplicam as medidas administrativas quando há as infrações de trânsito. Ou seja, se um determinado condutor de veículo ele está, por exemplo, andando sem capacete e é abordado por uma blitz, os policiais munidos representando o Estado na sua função. O policial ele vai ter que aplicar a medida administrativa, o auto de infração de trânsito, no que tange ou naquilo que foi realmente constatado na infração de trânsito, ou seja, andar sem capacete. Ele não tem que inventar a roda, fazer outra multa que não seja aquilo, ou, ao contrário, liberar aquele cidadão por uma questão de dó, de condescendência, não, de piedade de forma alguma. Ele tem que aplicar a lei. Ele é obrigado a aplicar a lei, fazer aquilo que a lei determina. Se ele deparou representando, dentro da legitimidade, da presunção da legitimidade, ainda que relativa, ele tem que aplicar, fazer o auto de infração de trânsito. Então, um exemplo para você entender o princípio da legalidade. O agente ele vai fazer aquilo que a lei determina. É lógico que em outras situações há o poder discricionário, mas isso nós vamos ver, ou você acompanha em outro concurso que cai de direito administrativo, e aí é outro assunto que nós falamos à parte dentro do direito administrativo. Mas para você no direito constitucional, entendo a legalidade nesse sentido estrito, a priori, em que o gestor ou a própria administração pública e os seus gestores que representam, ou seja, que movem a ação em prol da administração, devem fazer aquilo que a lei determina ou que a lei permite fazer, ok? Bom, impessoalidade, esse princípio é importante demais, porque o gestor ele tem uma finalidade de ser isento na sua atividade. Ele não pode fazer uma gestão em prol de si mesmo, em prol de um terceiro interessado. Não, a finalidade da administração pública é sempre atender a coletividade, o público, a sociedade. É para isso que a administração pública trabalha, para atender aqueles que são donos, ao final, porque o poder emana do povo, parágrafo único do artigo 1º da Constituição, para a própria população, o próprio povo como um todo, de uma forma bem abrangente para você entender. Então o gestor ele tem que ser neutro, ele tem que ser imparcial ou nessa impessoalidade, não se beneficiar e nem mesmo prejudicar ninguém com seus atos na gestão pública. Vamos pegar o exemplo lá novamente da licitação. Olha só, se há uma licitação, ele não pode beneficiar talvez a empresa do colega, sendo que essa empresa do amigo não oferece, ou não está dentro dos requisitos que outra empresa oferece à administração pública com maiores e melhores vantagens para o serviço público, para a população. Então ele tem que ser imparcial. Ele não pode trazer a sua preocupação própria, particular, para dentro desse âmbito da administração. Então, a administração pública, ela preserva e a Constituição traz a pessoalidade como um princípio muito importante para que seja realmente isento e faça uma boa governança em prol de todos, não em determinadas pessoas que vão se beneficiar do serviço público. Pessoal, eu não vou discutir aqui com vocês as críticas que muitos fazem. Ah, professor, talvez alguém pode comentar, ou às vezes muitos me falam aqui nas nossas aulas, mas na prática não é assim. Bom, realmente nós sabemos que muitas coisas na prática não é da forma que deveria acontecer conforme previsto na prescrição da legislação. Mas
Qual que é o meu objetivo aqui para você neste vídeo, nesta aula? Você conhecer o Instituto, saber o porquê dos conceitos e aplicar na sua prova. Esse é o meu objetivo. Minha meta é a sua aprovação. Bom, moralidade. Moralidade. Aqui no conceito que eu trago para vocês, até alguns autores chegam a tratar esse princípio da moralidade como algo ilegal, enquanto outras instituições ela não se confunde, né? Por quê? Porque ela vai preservar a honestidade, a probidade. Trago mais um exemplo para vocês entenderem melhor esse princípio da moralidade. Vamos supor que uma determinada cidade ela passa por um momento de calamidade pública. Acontece em várias cidades, principalmente aquelas cidades que estão próximas a rios que transbordam facilmente, e essas águas dos rios caudalosos, invadem ali as propriedades, ou traz ali uma grande destruição, dependendo do período de chuva, isso nós vemos muito, ou áreas de encostas e morros, enfim. E ali, a cidade tomada por um prejuízo grande, escolas sem energia, precisa, inclusive, de apoio do Estado, de apoio da União Federal, para poder se reorganizar, se reestruturar. E aí, os vereadores, talvez por uma questão que está prevista em legislação, passando por esse momento de dificuldade de sociedade, resolvem dobrar os salários, ou seja, ou aumentar em mais de 50% os salários. Eu pergunto a você, nobre aluno, talvez seja legal? Ok, talvez seja legal. Está dentro da previsão legislativa, dentro de uma questão do orçamento, tudo mais. Mas é moral? É probo? É de probidade isso? É honesto? Pô, a população está passando ali por maior dificuldade, maior perrengue, vamos dizer assim, na linguagem bem popular. E os vereadores das cidades preocupados em aumentar os seus salários. Então nós temos que a Constituição ela traz, fala, peraí, pode ter essa legal, mas não é moral a atitude de você, gestor. A cidade ela está passando por calamidade e você quer pegar e aumentar o seu salário, que não é prioridade para a população. Então isso é muito importante vocês entenderem esse princípio da moralidade. Publicidade. Todas as ações, via de regra, elas devem ser públicas. Antigamente, antes da Constituição de 88, não se tinha assim um conhecimento tão claro, tão expansivo dos editais de concurso. Às vezes era o edital publicado somente dentro de um ambiente, de um setor público, aquelas pessoas que já trabalhavam ali dentro, que tinham conhecimento da população, não havia a internet para fazer essa difusão, né, difundir os editais, e ficava ali dentro de um grupo mais seleto, muitas informações que se tornavam privilegiadas. Não, agora a publicidade ela é em todo o âmbito da administração, site de transparência, salário, orçamento da União, o que foi gasto, os impostos. É lógico que nós temos dentro da legislação as questões de sigilo, de restrições, de informações, por uma questão de segurança nacional e tudo mais, que é outro assunto a se estudar. Mas a regra é a publicidade dos atos ao conhecimento de todos, o que está acontecendo dentro da gestão da administração pública é um preceito, é um preceito constitucional para que você conheça, então, a publicidade, que é outro princípio importantíssimo para você conhecer. Então, fica aí mais uma vez esse princípio. E nós temos, por último, o princípio da eficiência. Ele vem com a emenda constitucional, ele vem depois. E o que acontece? Esse princípio, ele explicando para você em miúdos, ele fala que os demais que nós falamos aqui são princípios burocratizados, ou seja, da administração. E a administração, além dela fazer essa gestão, ela precisa ser eficiente. Ela precisa trazer resultados à sociedade. Ela precisa trabalhar para que a sociedade ela receba
da administração e ainda mais, que a administração ela faz o máximo que ela puder com menos custo que for necessário. É o famoso ditado, fazer o mais com menos, fazer o mais com menos. Então, o princípio da eficiência, ele trabalha com o princípio do seguinte conceito, do trabalho de uma gestão por resultados. Vamos falar da Polícia Militar aqui de Minas Gerais, só numa explicação conceitual, nós temos a gestão de resultados que foi implantada. Ou seja, nós temos a gestão de resultados, em que nós temos questão de medição de índices criminais, de projetos, de programas que a polícia ela tem que desenvolver, ela publica, ela sempre dá à imprensa essa questão de trabalhar por gestão de resultados. Assim como também outros órgãos trabalham por gestão de resultados, trazendo então que a administração ela tem que ser eficiência, tem que ter eficiência, tem que ser eficiente também no que se propõe ao serviço prestado à população. Beleza? Pessoal, deixo primeiramente esses princípios para não delongar a aula. Então, faça o estudo do artigo 37 e no momento oportuno falarei sobre os princípios implícitos. Se você gostou, dá uma moral para o professor Ali aqui, divulga o nosso trabalho. Me acompanhe na minha rede social, no meu Instagram, prof.alioliveira. Também tem aqui o meu canal no YouTube. Se inscreva, faça parte, são vídeos aí para que você possa conhecer, você possa desenvolver o seu conhecimento. Venha conosco, a nossa mentoria também, estamos à disposição, nosso material. Um abraço para você, estamos juntos, bora para cima.